A vida além do véu. Mensagens de espíritos recebidas e ordenadas pelo Reverendo George Valion. Livro 1. Os planos inferiores do céu. Conteúdo resumido. Esta obra faz parte de uma série de obras intitulada A Vida Além do Véu, relacionadas logo em seguida a esse resumo. No todo elas constituem uma descrição da vida no mundo espiritual, além de mensagens e conselhos, ditados por diferentes espíritos. Seus principais colaboradores do plano espiritual são sua mãe e o seu guia espiritual. O autor narra as condições da vida no além, as diversas atividades dos seres libertos do corpo material, a evolução do espírito na erraticidade, a assistência aos espíritos que vivem nos planos inferiores, as diferentes esferas espirituais, os trabalhos dos abnegados missionários dos planos superiores, entre outros. O objetivo da obra é demonstrar a realidade da vida além do túmulo, provando a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos com o nosso plano de existência física. Os escritos de Valion foram publicados em 5 volumes, sob o título genérico de A Vida Além do Véu. Os livros que compõem esta série se denominam 1. Os Planos Inferiores do Céu 2, Os Altos Planos do Céu 3, O Ministério do Céu 4, Os Batalhões do Céu 5, As Crianças do Céu Os Planos Exteriores do Céu. O 5º volume, As Crianças do Céu e os Planos Exteriores do Céu, publicado posteriormente e assumido por uma casa editora diferente daquela dos outros 4, e por outro editor, foi omitido nas reedições subsequentes dos escritos, permanecendo, assim, destacado da série. Notas preliminares. Texto comum aos 5 livros da série. A Associação Mundo Maior empreendeu a reedição dos 4 volumes que compreendem os iluminados escritos recebidos através da mediunidade do Rei Valion. Foi uma grande perda para o movimento que estes escritos tenham estado sem reimpressão por tanto tempo, pois é de concordância geral que nenhuma outra comunicação da esfera espiritual teve tão amplo interesse no mundo em geral. Isto é devido em parte, sabemos, à extensiva publicidade que lhes foi dada pelo grande jornalista Lord Northcliffe que, ignorando o preconceito geral e o cinismo, olhando para as possibilidades de tais comunicações, publicou-as em série no Tio Euclides Patch em 1920 a 21, e gastou muito dinheiro para sua divulgação. É natural a pergunta, como estas mensagens espirituais foram recebidas? A resposta é dada pelo próprio Valion adiante, no tópico Como vieram as mensagens. Aí vem a próxima pergunta, como era este clérigo? Aqueles que não conheceram Valion podem bem achá-lo um sonhador, um homem apartado das coisas comuns da vida diária, um santo ou um asceta. Mas embora todos os que conheceram Valion pessoalmente não tivessem dúvida de sua espiritualidade, não concordariam com que alguém dissesse que vivia nas nuvens. Ao contrário, ele foi alguém que precisava de amor humano e da alegria da vida física. Estamos muito gratos, portanto, ao reverendo G. Eustácio por dar-nos os poucos detalhes sobre seu pai, os quais mostram que ele foi um homem prático, com senso de humor e uma grande tolerância pelas fraquezas dos outros, o que significa que ele foi tanto um bom companheiro quanto um bom cristão. O reverendo Eustácio escreve, em seu livro Com Northcliffe na Rua Fleet, J. Amerton alude ao reverendo Valion como aquele visionário típico do tipo meio cristão, meio espiritualista. Esta visão é comum a muitos dos quais o conheceram através de seus escritos, mas não é um retrato verdadeiro. Meu pai foi um visionário sem ser excêntrico. Embora tivesse uma visão clara da base espiritual da vida, ele foi em geral prático e metódico em todo o seu modo de ser. Eu me lembro de quão gentilmente ele se relacionava com outros, de quão franco era em argumentar, de sua tolerância com os oponentes, e de como suportava as perseguições com imensa paciência. Muitas vezes a espada de um oponente era neutralizada por sua compreensão a respeito daquele que a manejava. Entretanto, ele podia ser severo quando necessário. Qualquer forma de crueldade despertava sua indignação. Aos fanfarrões intrigantes, ele transformou-se em um verdadeiro Elias. Jamais conheci alguém mais direto em seus pensamentos e palavras,
ou alguém que detestasse impostores mais que ele. Sob sua suavidade repousava a dureza de um bom soldado da cruz. Ele aguentou sem vacilar o desprezo e as perseguições. A quietude às vezes encobre uma rara coragem. No livro Ele riu na rua Fleet, Bernard Falk descreve um encontro entre Lord Northcliffe e meu pai, no escritório do Titimes, quando aquele lhe ofereceu para que aceitasse 1000 libras pela publicação de extrato dos escritos num Weekly Dispatch. Ele continua, Valois balançou sua cabeça. Por esta parte de seus escritos, dizia ele, não poderia aceitar nenhum dinheiro. Ele foi bem pago pela publicidade que lhe foi dirigida, e por ser capaz de cumprir a sagrada tarefa de expor suas revelações diante do mundo. Conhecendo bem a pobreza de Valois, fiquei genuinamente triste ao vê-lo recusar pagamento, mas nada o dissuadiu. Reverendo G. Eustácio acrescenta, toda a nossa família está satisfeita por não terem deixado os escritos permanecerem em esquecimento. A nova geração precisa, particularmente, do conforto e da luz de sua mensagem. Estamos muito felizes por o mundo maior ter empreendido esta reedição tão compreensiva e corajosamente. Possa a tal confiança ser justificada e seu trabalho abençoado. Uma apreciação de Lord Northcliffe. Texto comum aos 5 livros da série. Não tive oportunidade de ler A Vida Além do Véu por inteiro, mas dentre as passagens em que percorri os olhos, muitas são de grande beleza. Parece-me que a personalidade do reverendo G. Valois é assunto de profunda importância e deve ser considerada em conexão com estes documentos tão marcantes. Durante o breve encontro que tivemos, senti que estava na presença de um homem com sinceridade e convicção. Não clamava por nenhuma retribuição material. Expressou o desejo de que a publicidade fosse a menor possível, e declinou qualquer emolumento que pudesse receber como resultado do enorme interesse alcançado pelo público por estes escritos, no mundo inteiro. Northcliffe. Prefácio. Texto comum aos 5 livros da série. Estes escritos, transmitidos por escrita automática ou, mais corretamente, por escrita inspirada, apresenta 4 partes distintas, todas, entretanto, formando um todo progressivo. Foi, bem evidentemente, tudo planejado anteriormente por aqueles que se incumbiram de sua transmissão. O elo entre mãe e filho foi, sem dúvida, considerado como a via mais desejada pela qual se abririam as comunicações em primeira instância. Foram, portanto, minha mãe e um grupo de amigos que me transmitiram a primeira parte. Em se provando que o experimento foi um sucesso, apresentou-se outro professor, chamado Astriel, um dos de maior graduação, de pensamento mais filosófico e melhor dicção. As mensagens transmitidas pelo grupo de minha mãe e Astriel formam o primeiro livro dos escritos, Os Planos Inferiores do Céu. Tendo passado por este teste, fui guiado por Zabdiel, cujas mensagens estão num nível superior àquelas narrativas simples de minha mãe. Estas formam os altos planos do céu. A fase seguinte foi o Ministério do Céu, transmitido por aquele que identificou a si próprio como líder, e seu grupo. Subsequentemente, ele parece ter assumido, mais ou menos, o controle exclusivo da comunicação. Aí, ele fala de si mesmo como sendo Arnel. Sob este nome, sua narrativa, a qual forma o 4º livro, Os Batalhões do Céu, é o clímax do todo. Suas mensagens são de uma natureza mais intensa que qualquer outra precedente, as quais foram, evidentemente, preparatórias. Será óbvio que, para se obter a verdadeira perspectiva, os livros devam ser lidos na sequência dada acima. De outro modo, algumas das referências nos volumes posteriores aos incidentes narrados anteriormente podem não ficar bem claros. No que concerne aos personagens na transmissão das mensagens, minha mãe passou para a vida maior em 1909, com 63 anos de idade. Astriel foi diretor de uma escola em Warwick nos meados do século XVIII. Da vida terrestre de Zabdiel, sei pouco e nada certo. Arnel dá alguma explicação dele mesmo nos textos. Kathleen, que atuou como amanuense no lado espiritual, viveu em Anfield, Liverpool. Ela foi costureira e morreu com a idade de 28 anos,
Aproximadamente 3 anos antes de minha filha Ruby, a qual é mencionada no texto e que passou para o outro lado em 1896, com a idade de 15 meses. Outubro, 1925 G. Valuen. Como vieram as mensagens? Texto comum aos 5 livros da série. Há uma opinião generalizada de que os clérigos sejam pessoas muito crédulas. Mas nosso treino no exercício das faculdades críticas coloca-nos entre os mais difíceis de se convencer quando alguma nova verdade está em questão. Levou 1/4 de século para que me convencessem, 10 anos de que as comunicações espirituais eram um fato, e 15 de que o fato era legítimo e bom. Desde o momento em que tomei esta decisão, a resposta começou a aparecer. Primeiro, minha esposa desenvolveu a capacidade da escrita automática. Aí, através dela, recebi ordens de que deveria sentar silenciosamente, lápis na mão, e externar quaisquer pensamentos que parecessem vir à minha mente, projetados ali por alguma personalidade exterior, e não consequentes do exercício de minha própria mente. A relutância retardou tudo por um longo tempo, mas finalmente senti que amigos estavam perto, e que queriam, muito seriamente, falar comigo. De nenhuma forma sobrepuseram ou compeliram minha vontade. Isto teria resolvido o assunto rapidamente, tanto quanto posso compreender mas suas vontades eram mais claras ainda. Senti finalmente que deveria dar-lhes uma oportunidade, porque estava tomado pelo sentimento de que a influência era boa. Portanto, enfim, muito cheio de dúvida, decidi me sentar em minha batina, na sacristia. Depois das vésperas, as primeiras 4 ou 5 mensagens vagaram, sem rumo certo, de um assunto a outro. Mas gradualmente as sentenças começaram a tomar forma consecutiva, e finalmente obtive algumas que eram compreensíveis. Daquele tempo em diante, a desenvoltura melhorou com a prática. O leitor encontrará o resultado nas páginas seguintes. Outono, 1925 G. Valuen. Antes de começar a escrever, o Sr. Valuen numerava uma quantidade de folhas de papel, que colocava diante dele, na mesa da sacristia. Então, usando uma pálida luz de vela para iluminar a primeira folha de papel, ele esperava, com o lápis em sua mão, até sentir as influências que o faziam escrever. Uma vez começada, a influência mantinha-se ininterrupta até que a mensagem daquela noite fosse concluída pelo comunicador. As palavras da mensagem vinham numa corrente que fluía e eram postas juntas como se o escritor estivesse tentando acompanhar o ritmo da comunicação que estava sendo impressa na mente dele. Uma reprodução de uma página dos escritos foi dada no volume de A Vida Além do Véu, que é os planos inferiores do céu. H.W.E. Introdução. Por Sir Arthur Conan Doyle. Texto comum aos 5 livros da série. A longa batalha está próxima do fim. O futuro pode ser sondado. Pode ser retardado a muitos, e a muitos ser um desapontamento, mas o fim é certo. Sempre pareceu certo àqueles que estão em contato com a verdade que, se os documentos inspirados das novas revelações realmente chegassem às mãos do público em massa, todos teriam ainda mais certeza, por sua beleza inata e pela racionalidade que varre para longe todas as dúvidas e todos os preconceitos. Agora a publicidade mundial já os está levando a todos, tendo sido selecionados dentre eles os mais puros, os mais elevados, os mais completos, os mais dignos provindos da fonte. Verdadeiramente, a mão de Deus está aqui. A narrativa está à sua frente, e pronta para falar por si própria. Não a julgue meramente pelo folhear das páginas, arrogantemente como isso poderia ser, mas note cada beleza que flui da narrativa e firmemente vai tomando volume até alcançar um nível de grandeza substancial. Não censure por detalhes ínfimos, mas julgue-a pela impressão geral. Evite encarar algo indevidamente por ser tudo novo ou estranho. Lembre-se de que não há narrativa da Terra, nem mesmo a mais sagrada de todas, que não deixaria de tornar-se ridícula pela extração de passagens de seu contexto e por se adensar o que é imaterial. O efeito total em sua mente e em sua alma é o único parâmetro para se julgar o alcance e poder desta revelação.
porque Deus teria selado as fontes de inspiração de 2000 anos atrás. Que garantia temos nós, em qualquer lugar, para uma convicção tão sobrenatural? Não é infinitamente mais razoável que um Deus vivo continuasse mostrando uma força atuante, e aquele saudável socorro e a sabedoria que emanam dele para fomentar a evolução e o poder, aumentados em compreensão por uma natureza humana mais receptiva, agora purificada pelo sofrimento? Todas estas maravilhas e prodígios, estes acontecimentos sobrenaturais dos últimos 70 anos, tão óbvios e notórios que somente olhos fechados não os veriam, são triviais por si próprias, mas são sinais que chamaram atenção nossas mentes materialistas e direcionaram-nas a estas mensagens, das quais estes escritos em particular podem ser tidos como sendo o mais completo exemplo. Há muitas outras, variando em detalhes, de acordo com a esfera descrita ou a opacidade de seu transmissor, pois cada um dá toques de luz para maior ou menor intensidade, conforme vai passando a mensagem. Somente com espírito puro será possível que os ensinamentos sejam recebidos absolutamente puros, e então esta história de céu deverá estar, podemos pensar, tão próxima a isto quanto a nossa condição de imortais permite. E são subversivos às velhas crenças. Milhares de vezes não. Ampliam-nas definindo-as, embelezando-as, completando os vazios que sempre nos desnortearam, mas também, exceto aos pedantes de mente estreita para palavras esclarecedoras e que perderam o contato com o espiritual, são infinitamente renovadores e iluminados. Quantas frases efêmeras das velhas escrituras têm agora sentido e formato palpável? Não começamos a entender aquela casa com muitas moradas e perceber de Paulo a casa que não é feita por mãos, mesmo quando captamos algumas fugazes percepções daquela glória que a mente humana não concebeu nem sua boca pronunciou. Tudo isto cessa de ser uma visão longínqua e torna-se real, sólida, garantida, uma luz à frente enquanto singramos as águas escuras do tempo, acrescentando uma alegria profunda a nossas horas de tristeza e secando a lágrima do pranto de dor ao assegurar-nos de que não há palavras que expressam a alegria que nos espera se formos apenas verdadeiros perante a lei de Deus e nossos maiores instintos. Aqueles que interpretam mal as palavras usadas dirão que M.R. Valhoen obteve tudo de seu subconsciente. Podem tais pessoas explicar por que tantos outros tiveram a mesma experiência, num grau menos elevado? Eu mesmo sintetizei em 2 pequenos volumes a descrição geral do outro mundo, delineada por um grande número de fontes. Foi feita tão independentemente da narrativa de M.R. Valhoen enquanto sua narrativa foi independente da minha. Nenhum teve acesso possível ao outro. E ainda agora, enquanto leio esta, de concepção maior e mais detalhada, não encontro nenhum simples ponto relevante no qual eu tenha cometido alguma incorreção. Como, então, esta concordância é possível se o esquema geral não estiver baseado numa verdade inspirada? O mundo precisa de uma força condutora mais poderosa. Tem sido regido por velhas inspirações da mesma forma que um trem anda quando a sua máquina é removida. É necessário um novo impulso. Se a religião tem sido um fator impulsor, então ela própria deveria ter se imposto no maior assunto de todos, os relacionamentos entre as nações, e a recente guerra teria sido impossível. Com a igreja que se saía bem neste supremo teste. Não está manifesto que as coisas do espírito precisam ser restabelecidas e religadas aos fatos da vida. Uma nova era está começando. Aqueles que estejam trabalhando por isto podem ser desculpados se sentirem alguma sensação de satisfação reverente à medida que viam as verdades pelas quais trabalharam e testificaram ganhando atenção mais ampla no mundo. Não é ocasião para uma autodeclaração, pois cada homem ou mulher que foi honrado por ter sido permitido a eles trabalharem por tal causa é bem consciente de que ele ou ela é nada mais que um agente nas mãos das invisíveis mas muito reais, amplas e dominadoras forças. E ainda, não seríamos humanos se não ficássemos aliviados ao vermos novas fontes de poder, e ao percebermos que a toda preciosa embarcação está segura, mais firme do que nunca, em seu curso. Arthur Conan Doyle. Os planos inferiores do céu. Capítulo 1. Os planos inferiores do céu. Terça,
23 de setembro de 1913. Quem está aí? Mamãe e outros amigos que vieram ajudar. Estamos progredindo muito bem, mas não podemos transmitir-lhe todas as palavras que gostaríamos ainda, pois sua mente não está relaxada e passiva como gostaríamos. Diga-me alguma coisa sobre o seu lar e sua ocupação. Nossa ocupação varia de acordo com a necessidade daqueles a quem auxiliamos. É variado, mas dirigido para a elevação dos que ainda estão na vida terrena. Por exemplo, fomos nós que sugerimos a Rose a criação de um grupo de pessoas para virem auxiliá-la no caso de ela sentir qualquer perigo quando estivesse no quarto escrevendo enquanto movíamos sua mão, e este grupo está agora encarregado do caso dela. Ela não sente, às vezes, a presença deles próximos a ela. Ela deveria, porque eles estão sempre alerta ao seu chamado. Sobre nosso lar. É muito brilhante e lindo, e nossos companheiros das esferas mais altas têm sempre vindo a nós para nos animarem a seguirmos em nosso caminho para frente. Ocorreu um pensamento em minha mente. Eles podem ver estes seres dos planos mais altos, ou acontece a eles o mesmo que conosco. Posso dizer que aqui e ali, ao longo destes registros, o leitor chegará a passagens que são obviamente respostas para meus pensamentos não expressos, usualmente começando com sim ou não. Ficando isso entendido, não haverá necessidade para que eu as indique, a menos que alguma ilustração em particular requeira. Sim, podemos vê-los quando desejam que assim aconteça, mas depende do estado de nossa evolução e do próprio poder deles de servir a nós. Poderia agora, por favor, descrever a sua casa, paisagens, etc. A Terra aperfeiçoada. Mas é claro que realmente existe aqui o que chamam de quarta dimensão, de certa forma, e o que nos impede de descrevê-la adequadamente. Temos colinas, rios e lindas florestas, e casas também, e todo o trabalho daqueles que vieram para cá antes de nós, para deixarem tudo pronto. Estamos agora a trabalho, na nossa vez, construindo e arrumando para aqueles que ainda devem continuar sua batalha na terra, e quando vierem para cá encontrarão todas as coisas prontas e a festa preparada. Contaremos a você uma cena que presenciamos não faz muito tempo. Sim, uma cena em nosso plano. Avisaram-nos que uma cerimônia iria acontecer numa certa planície não muito longe de casa, a qual deveríamos estar presentes. Era a cerimônia de iniciação de alguém que havia atravessado o portal do que chamamos preconceito, isto é, do preconceito contra aqueles que não eram de seu próprio modo de entendimento, e que estava para seguir para uma esfera mais ampla e plena de benefícios. Fomos para lá, conforme o convite, e encontramos multidões chegando de todos os lados. Alguns vieram em... Por que hesita? Estamos descrevendo literalmente o que vimos. Carruagens, chame-as de outra forma, se quiser. Elas eram puxadas por cavalos, e seus condutores pareciam saber exatamente o que dizer a eles, já que não eram guiados com arreios como são na terra, mas pareciam ir para onde os condutores desejavam. Alguns chegaram a pé e alguns através do espaço por voo aéreo, não, sem asas, que não são necessárias. Quando estavam todos reunidos, formou-se um círculo. Usavam roupagem de cor laranja, mas brilhante, não como aquele que se adiantou, o que estava para ser iniciado. Ele usou a cor como você a conhece. Nenhuma de nossas cores é conhecida, mas temos que lhe contar em nossa antiga linguagem. Aquele que havia sido seu guardião, então, levou-o pelas mãos e colocou-o num outeiro verde no meio do espaço aberto, e orou. E então uma coisa linda aconteceu. O céu pareceu ter intensificado sua cor, principalmente azul e dourado, e de fora dele desceu uma nuvem semelhante a um véu, mas que parecia ser feito de uma fina renda, e as figuras dominantes eram pássaros e flores, não brancos, mas todos dourados e irradiantes. Isto lentamente se expandiu e desceu sobre os dois, e eles pareceram se tornar parte dele, e ele deles, e, à medida que esvaneceu lentamente, deixou ambos mais belos que anteriormente, permanentemente belos, porque ambos haviam sido elevados para uma esfera mais alta de luz. Então começamos a cantar, e, apesar de que não podíamos ver instrumentos,
Mesmo assim a música instrumental misturou-se com nosso canto e uniu-se a ele. Foi muito bonito, e serviu tanto para galardão aos que mereceram, como também um estímulo para os que ainda devem marchar no caminho que estes dois já marcharam. A música, como mais tarde descobri, vinha de um templo instalado fora do círculo, mas sem dúvida não parecia vir de nenhum ponto. Esta é uma qualidade da música por aqui. Frequentemente parece fazer parte da atmosfera. Nem a joia faltou. Quando a nuvem saiu, ou dissolveu, nós a vimos na testa do iniciado, dourada e vermelha, e seu guia, que já tinha uma, usava a dele em seu ombro esquerdo, e percebemos que havia aumentado de tamanho em brilho. Não sei como isso acontece, mas faço uma ideia, não o suficientemente definida para lhe contar, entretanto, e é difícil de explicar o que nós entendemos por nós mesmos. Quando a cerimônia acabou, todos nós nos separamos, indo para os nossos trabalhos novamente. Foi mais longa do que lhe descrevi, e teve um efeito muito encorajador em todos nós. Acima da colina, no lado mais distante da planície onde estávamos, percebi uma luz intensificar-se e apareceu-nos um contorno lindo de uma forma humana. Não penso que tenha sido uma aparição de Nosso Senhor, mas de algum grande anjo mestre que veio para nos dar forças, e para cumprir sua vontade. Sem dúvida alguns ali puderam ver mais claramente que eu, porque conseguiam ver, e também entender, na proporção do estágio de evolução de cada um. Não, meu menino, apenas pense por um momento. É de sua mente ou através dela, como dizem vocês. Quando você se sentou para escrever, como sabe, nada estava mais longe de seus pensamentos que isso, porque tivemos o cuidado de não o impressionar, e mesmo assim você saiu rapidamente com a hipótese de que nós o influenciamos. Não foi assim? Sim, admito fracamente. Muito bem. E agora sairemos. Mas não deixaremos, já que estamos sempre com você, de uma forma que não pode compreender. Mas deixaremos essa escrita, com nossa oração e bênçãos sobre você e os seus. Boa noite e até logo. Até amanhã. Quarta, 24 de setembro de 1913. Suponha que quiséssemos pedir-lhe para olhar um pouco adiante, e tentasse imaginar o efeito de nossas comunicações, vistas a partir de seu atual estado mental. Pense, então, qual teria sido o resultado dos acontecimentos, se vistos de nossa esfera no mundo espiritual. Seria algo parecido com o efeito da luz do sol quando é projetada na bruma marítima, que gradualmente se esvai e a cena que ela envolvia torna-se mais clara a visão, e mais bela do que era quando foi sombriamente discernida através da bruma envolvente. Assim é que nós vemos suas mentes e, mesmo quando o sol fugazmente ofusca e confunde mais do que clareia a visão, você sabe que no final será mesmo a luz. E no fim de tudo, a luz em quem não há escuridão jamais. Mas a luz nem sempre conduz à paz, porém em sua passagem frequentemente cria uma série de vibrações que trazem destruição àquelas espécies de criaturas viventes que não foram criadas para sobreviverem à luz do sol. Deixe-as irem e, por você, siga em frente, e enquanto seguir, seus olhos vão tornar acostumados à luz mais intensa, à beleza maior do amor de Deus. A verdadeira intensidade dela aqui, misturada como está, com a sabedoria infinita, confunde os que não estão pertinentes a ela. Agora, querido filho, escute enquanto contamos a você mais uma cena que muito nos alegrou aqui, nestas regiões da luz de Deus. Estávamos passeando, pouco tempo atrás, num local bonito, numa floresta, e enquanto andávamos conversávamos um pouquinho, nada mais que um pouquinho. Por causa da sensação musical que parecia absorver tudo mais em seu sacro silêncio. Então, num caminho diante de nós, estava aquele que podemos interpretar como sendo um anjo das esferas mais altas. Ele ainda estava olhando para nós com um sorriso na face, mas nada dizia. Então ficamos esperando que ele entregasse alguma mensagem para algum de nós em especial. Era isso mesmo, já que quando paramos e ficamos ali na expectativa, ele veio em nossa direção e, levantando o manto que usava, era da cor do âmbar, colocou seu braço e rodeou meu ombro e, colocando sua face em meu cabelo,
Já que ele era muito mais alto que eu, disse suavemente: minha criança, fui enviado a você por seu mestre, em quem você aprendeu a crer, e a estrada à sua frente é vista por ele, mas não por você. A você serão dadas as forças necessárias para o que tiver que fazer, e você foi escolhida para uma missão que lhe é nova, em seu serviço aqui. Você poderá, claro, visitar estes seus amigos se desejar, mas agora deve deixá-los por um tempo, e eu lhe mostrarei sua nova moradia e as novas incumbências. Então os outros se aproximaram em torno de mim, beijaram-me e seguraram minha mão na deles. Estavam tão contentes quanto eu, apesar de que não seja a melhor palavra para ser usada em meu caso, não contém a paz suficiente. Depois de um tempo, depois que ele nos deixou falar e imaginar o que a mensagem significaria, veio em nossa direção mais uma vez e desta vez tomou-me pela mão e guiou-me para fora dali. Andamos por um tempo e então senti meus pés deixarem o chão e seguimos pelo ar. Não estava com medo, pois era passado a mim um pouco de seu poder. Passamos por cima de uma alta montanha onde havia muitas localidades, e finalmente, depois de uma jornada bem longa, descemos numa cidade onde jamais tinha estado antes. A luz não era ofuscante, mas meus olhos não estavam acostumados a tal grau de brilho. Entretanto, logo percebi que estávamos num jardim que cercava um amplo edifício, com degraus em toda sua frente, até ele que estava no topo de uma espécie de terraço. O prédio parecia todo de uma só peça de um material de vários matizes, rosa, azul, vermelho e amarelo, que brilhava como ouro, mas suavemente. Subimos, e na enorme portaria, sem nenhuma porta nela, encontramos uma linda senhora, elegante, porém não orgulhosa. Ela era o anjo da casa da tristeza. Você cogita sobre a palavra usada neste contexto. Significa isso. A tristeza não é dos que habitam aqui, este é o local dos que os auxiliam. Os tristes são os que estão na terra, e o encargo dos residentes nesta casa é mandar a eles vibrações que terão o efeito de neutralizar as vibrações dos corações entristecidos na terra. Você deve entender que aqui temos que alcançar a profundidade das coisas e aprender as causas de tudo, e é um estudo muito profundo, aprendido apenas em estágios graduais, passo a passo. Portanto, falo das causas das coisas quando uso a palavra vibrações, como sendo a palavra que você melhor compreenderá. Ela me recebeu muito gentilmente e levou-me para dentro, onde mostrou-me cada parte do lugar. Tudo era bem diferente de qualquer coisa da Terra, por isso é bastante difícil de descrever. Mas posso dizer que toda a casa parecia vibrar com vida e responder às nossas vontades e nossa vitalidade. Esta é, então, minha atual e recente fase de serviço, e muito promissora para mim. Mas apenas acabei de começar a entender que as orações que são trazidas a nós aqui registradas, e temos as visões dos que estão em problemas, ou melhor, elas também são registradas, e nós as vemos ou sentimos, como aconteceram, e enviamos nossas vibrações em retorno. Isso com o tempo torna-se involuntário, mas requer um grande esforço no início. Penso que é assim. Mas mesmo o esforço tem um abençoado reflexo sobre os que trabalham desta forma. Há muitos lugares por aqui, como aprendi, todos em contato com a Terra, o que para mim pareceria impossível, só que, como os efeitos são também registrados e retornam a nós, fico sabendo de quanto conforto e ajuda enviamos. Fico em serviço pouco tempo de cada vez, e então saio e vejo as vistas da cidade e sua vizinhança. E toda ela é muito gloriosa, mais bela ainda que minha antiga esfera, a qual também volto a visitar, para rever meus amigos. Por isso você pode imaginar as conversas que temos quando nos encontramos. Dá quase que a mesma alegria que o trabalho em si. A paz de Jesus nosso Senhor é a atmosfera em torno de nós. E esta é a terra onde não há escuridão, e quando a treva estiver no passado, querido, você virá para cá, e vou mostrar-lhe tudo isso. Ou talvez possa tomar-me pela mão, como ele fez, e levar-me para ver o trabalho em sua própria esfera. Você está pensando que sou ambiciosa por você, querido rapaz. Bem, sou mesmo, e esta é maternal fraqueza, eu diria, ou até mesmo uma bênção.
Até logo, meu querido. Seu próprio coração é testemunha de que tudo isso é real, pois posso vê-lo brilhando feliz, e isso também é alegria para mim, sua mãe, meu querido filho. Boa noite então, e Deus manterá você e os seus em paz. Quinta, 25 de setembro de 1913. O que mais queremos lhe dizer esta noite é para ser entendido como uma tentativa imperfeita de transmitir do que é o significado daquela passagem da qual você sempre se lembra, onde Nosso Senhor diz a São Pedro que ele é um adversário dele. Ele, como você se recordará, estava a caminho da cidade santa, e esteve dizendo a seus apóstolos que seria assassinado ali. Agora, o que ele evidentemente queria passar a eles era o fato de que, apesar de que para os homens sua missão parecesse terminar em falha, ainda assim aos olhos que pudessem ver, como ele faria que os deles vissem, seu fim era apenas o começo de uma evolução muito mais poderosa e gloriosa da missão que lhe foi confiada pelo Pai, para a elevação do mundo. Pedro, por sua atitude, mostrou que não entendera isso. Está tudo claro e simples o suficiente, pelo menos, para ser entendido. Mas o que está frequentemente fora da visão é o fato de que o Cristo estava seguindo uma linha reta de progresso, e sua morte foi apenas um incidente em sua estrada progressiva, e que aquela tristeza, como o mundo a entende, não é a antítese da alegria, mas pode ser parte dela, porque, se corretamente usada, torna-se o fulcro no qual a alavanca pode se apoiar para aliviar um peso para fora do coração daqueles que entendem que tudo é parte de um planejamento de Deus para o nosso bem. É somente conhecendo o real valor da tristeza que compreenderemos o quão limitada é em seu efeito, enquanto nos fazem felizes. Bem, ele estava por infligir aos apóstolos a maior das tristezas que ele poderia e, a menos que eles entendessem isso, seriam incapazes de usarem a tristeza para elevarem-se a si mesmos acima da turbulência do mundo, e portanto, incapazes de realizarem o trabalhão que ele tinha para eles cumprirem. Sua dor deve ser convertida em alegria, disse-lhes ele, e assim aconteceu, mas apenas quando eles aprenderam o valor científico da tristeza, apesar de que numa medida limitada, entretanto razoável. Tudo isso soa muito simples quando está escrito deste jeito, e sem dúvida é, de certa forma, porque todos os fundamentos da economia de Deus são simples. Mas para nós, e agora para mim, tem uma importância que pode não ser aparente a vocês. Pois o problema que é principalmente estudado na casa na qual gasto a maior parte de meu tempo é este mesmo tema, isto é, transformar, ou converter, as vibrações de tristeza em vibrações que produzam alegria no coração humano. É um estudo maravilhoso, mas muitas dúvidas entram nele por causa das restrições impostas a nós pelo sagrado livre-arbítrio. Nós não podemos derrogar o arbítrio de ninguém, mas temos que trabalhar através de suas vontades para produzirmos o efeito desejado e ainda deixá-los livres todo o tempo, e assim, irem merecendo, de uma forma e em certa medida, as bênçãos recebidas. Canso-me às vezes, mas passa, conforme vou me fortalecendo no trabalho. Qual é a sua pergunta? Penso que quer formular uma. Não, obrigado. Não tenho nenhuma pergunta em particular em mente. Não havia algo que queria perguntar sobre. Algo a ver com o método pelo qual o impressionamos. Realmente pensei em perguntar-lhe isso pela manhã, mas havia esquecido. Suponho que não haja mais nada a ser esclarecido, não é? Eu chamaria de impressão mental. Sim, é correto, tanto quanto alcance, mas não vai muito longe. Impressão mental é uma expressão que encobre muita coisa que não é compreendida. Nós impressionamos você através destas mesmas vibrações, algumas de natureza diversa das outras, todas direcionadas à sua vontade. Mas vejo que não está muito interessado neste tema agora. Retornaremos a ele, se quiser, em outra ocasião. Quero falar daquelas coisas que são de seu atual interesse. Então conte-me mais sobre aquela sua casa e sobre seu novo trabalho. Então, muito bem, tentarei fazê-lo o melhor que puder. Ela é lindamente acabada, por dentro e por fora. Internamente temos banheiros e uma sala de música e o aparato que nos ajuda nos registros de nossos trabalhos. É um lugar bem amplo. Chamei de casa, mas realmente é uma série de casas,
cada uma destinada a um certo tipo de trabalho, progressivos como numa série. Passamos de uma a outra conforme aprendemos tudo o que podemos de cada uma delas. Mas tudo é tão magnífico que as pessoas não entenderiam, nem acreditariam, portanto prefiro contar-lhe de coisas mais simples. Os terrenos são bem amplos, e todos têm uma espécie de relação com os prédios, uma espécie de sensibilidade recíproca. Por exemplo, as árvores são árvores verdadeiras, e crescem mais que as árvores da terra, e têm um relacionamento com os prédios, e tipos diferentes de árvores respondem mais a uma casa que outros, e ajudam no efeito e no trabalho para os quais aquela casa em particular foi construída. Assim é também com grupos de árvores nos bosques, e as flores nos canteiros dos caminhos, e os arranjos dos regatos e cachoeiras que são encontrados em diversas partes do local. Tudo isso foi pensado com imensa sabedoria, e o efeito produzido é muito belo. A mesma coisa se obtém na Terra, mas as vibrações lá são tão pesadas, comparativamente, tanto dos que emitem quanto dos que recebem, que o efeito é quase invisível. Apesar disso, assim é. Por exemplo, você sabe que algumas pessoas conseguem plantar com sucesso mais flores e árvores que outras, e que as flores permanecem vivas mais tempo em algumas casas, e suas famílias, que em outras, quero dizer das flores colhidas. Tudo isso aqui é a mesma coisa, de uma forma geral. Aqui estas influências são mais potentes em suas ações, e também os receptores são mais sensíveis na percepção. E isso, veja, é uma das coisas que nos ajudam em diagnósticos acurados dos casos que são registrados aqui a fim de que sejam lidados por nós. A atmosfera também é naturalmente afetada pela vegetação e pelas construções, já que, deixe-me repetir, estas casas não foram construídas meramente de forma mecânica, mas são o desenvolvimento, fruto, se preferir, da ação da vontade dos mais evoluídos na hierarquia destes reinos, e portanto de mais poderosa vontade criativa. A atmosfera tem também um efeito em nossas vestimentas, e influencia as nossas próprias personalidades por ser feito na textura e coloração. Desta forma, se fôssemos espiritualmente do mesmo grau, nossa roupagem seria da mesma cor e textura, por causa da influência atmosférica. De fato ela é modificada na mesma graduação em que nossas características diferem uns dos outros. Também o matiz de nossas roupas muda de acordo com a parte do terreno em que estejamos. É muito interessante e instrutivo, e também muito bonito, vê-las variando de cor conforme percorremos uma estrada onde floresce vegetação diferente, ou onde o conjunto das várias espécies de plantas é diferente. A água também é muito bonita. Vocês ouvem das ninfas das águas e sobre seres semelhantes, na vida terrena. Bem, posso dizer-lhe que, de certa forma, são reais. Todo lugar é envolvido e interpenetrado com vida, o que significa criaturas viventes. Eu tinha alguma ideia disso na esfera de onde recentemente cheguei, mas aqui, assim que me acostumei a tudo que era estranho e novo por aqui, vejo tudo mais amplamente e começo a imaginar o que haverá em algumas esferas adiante. Pois o que se imagina deste lugar parece ser o máximo que um lugar poderia conter. Mas, deixe estar. Ele, que é quem nos favorece em uma parte de seu maravilhoso reino, favorecer-nos-á em outra. Isto é um conselho a você, meu filho querido, com o qual eu o deixo agora, com minhas bênçãos. Nota de George Valois. Enquanto escrevia a primeira parte desta mensagem, não pude perceber a linha do argumento, que me parecia fraca e confusa. Ao lê-la por completo, entretanto, não posso mais dizer isso. Tomando o que é dito das vibrações de tristeza como sendo meramente uma sugestão sobre os fundamentos, e aplicando nisso alguns destes raciocínios como os da teoria que é aplicada na irradiação ondulatória de luz e calor, o resultado seria algo como: ao se lidar com aquela combinação de vibrações que causam tristeza, o método não é tanto o de substituição como o de reajuste. Ao direcionarmos a alma triste outras categorias de vibrações, aquelas de tristeza são, algumas delas, neutralizadas, e outras são modificadas e convertidas em outras vibrações. O efeito disso é alegria ou paz.
Vista dessa forma, a mensagem acima parece realmente ter significação, e pode talvez lançar alguma luz na forma pelos quais os problemas são realmente tratados na vida. Certamente parecem ser parte de um método divino, não que o aspecto exterior e as circunstâncias de tristeza devessem ser remediadas, exceto em casos extremamente raros, mas que outros elementos deveriam ser infundidos, os quais deveriam ter o efeito de converter a tristeza em alegria. Isto é apenas uma questão de observação diária. Para a mente não científica, parecerá que está se dando uma grande volta. A outros parecerá razoável sugerir que estas outras vibrações são vibrações reais de outra categoria ou valores. A passagem referida está em João 16, 20. Eu vos afirmo, e esta é verdade, chorareis e gemereis, enquanto o mundo se alegrará. Vós estareis na tristeza, mas vossa tristeza se converterá em alegria. Sexta, 26 de setembro de 1913. Nossa última afirmação foi dada em resposta a um pedido de alguém de nosso grupo, para que tentássemos impressioná-lo numa forma mais profunda que antes, mas conseguimos apenas começar, como aconteceu, e não acabamos nossa explanação. Se a deseja, continuaremos no tema agora. Sim, obrigado. Então você deve, por uns momentos, tentar pensar conosco como se estivesse do nosso lado do véu. As coisas, você deve entender, aqui tomam um aspecto muito diferente do que elas têm quando são vistas a partir do plano terrestre, e um aspecto, temo, que os que ainda na Terra desejam, pelo menos em muitos casos, que é usar um semblante de realidade e romance. E as mínimas coisas aqui são forradas com tanta dúvida pelos que são recém-chegados que, até que eles tenham perdido o hábito de pensar em termos tridimensionais, ficam impedidos de progredir para longe. E isso, creia-me, é assunto de muita dificuldade. Agora, o termo vibrações deverá servir, mas está longe de ser adequado para as coisas materiais serem entendidas. Pois tais vibrações, como estas que mencionamos, não são meramente mecânicas quanto ao seu movimento e qualidade, mas têm nelas uma essência de vitalidade, e é dessa vitalidade que nos apropriamos e usamos. Esta é a ligação que conecta nossas vontades e a manifestação exterior em vibrações, já que é realmente isso que são todas elas. São apenas fenômenos da vida mais profunda que nos envolve a todas as coisas. Com elas, como material básico, somos capazes de executar coisas, e construir coisas que têm uma durabilidade que o termo em si pareceria não corresponder. Por exemplo, é por este método que a ponte sobre o abismo entre as esferas de luz e de trevas é construída, e aquela ponte não é toda de uma cor só. No lado mais distante ela está imersa na escuridão e, conforme vai emergindo gradualmente, em direção à região de luz, assume um matiz cada vez mais brilhante, e, onde ela está assentada nas alturas em que começam os planos mais luminosos, é um matiz de cor de rosa e raios de luz que envolvem como uma prata rara ou ainda o alabastro. Sim, claro, há uma ponte sobre o abismo. De outra forma, como poderiam sair aqueles que venceram os caminhos acima, através da escuridão? Verdadeiramente, e eu havia esquecido isso, há alguns que vêm dos terríveis reinos da escuridão, e escalam as regiões deste lado do abismo. Mas estes são poucos, e são os obstinados que rejeitam a ajuda e guia dos guardiães do caminho que ficam parados no lado mais distante, para mostrar a saída aos que se qualificaram a isso. Também, devem saber, estes guardiães somente são visíveis a estas pobres pessoas na proporção em que a luz foi gerada em seus corações, e por isso uma certa cota de confiança é necessária se entregarem à sua guarda. Esta confiança também acontece quando atingem uma mentalidade melhor, pela qual se tornaram, em certo grau, capazes de discernir entre luz e treva. Bem, as complicações do espírito humano são múltiplas e espantosas, portanto vamos a algo mais fácil de ser colocado em palavras. Eu acabo de chamar de ponte, mas eu deveria ter me referido a uma passagem. A luz do corpo é o vosso olhar. Leia isso ligando a tudo, e verá que faz parte do caso, não somente na Terra, mas dos daqui também. Eu chamei de ponte, mas, de fato, tem pouco a ver com uma ponte na Terra.
Estas regiões são muito vastas, e a ponte é mais uma variação do terreno que outra coisa mais que eu pudesse pensar para expressar a você. E lembre-se de que eu apenas vi uma pequena parte destas esferas, e por isso conto a você da parte que conheço. Sem dúvida há outros abismos e pontes, provavelmente numerosos. Através do precipício, ou da ponte, então, aqueles que buscam a luz empreendem sua jornada, e a jornada é bem lenta, e há muitas casas de repouso onde eles podem descansar. De vez em quando, em sua viagem progressiva, mudam de um para outro grupo de anjos mantenedores, até que o último estágio entregue-os aqui deste lado. Nosso trabalho na casa, ou colônia, a qual agora pertenço, é também direcionado a estes espíritos que progrediram até aqui, tanto quanto aos da Terra. Mas este é um departamento diferente do meu, atualmente. Ainda não fui tão longe em meus estudos. É mais difícil, porque as influências em torno dos que estão nas trevas aqui são muito mais danosas que as influências na Terra, onde boas influências estão sempre se mesclando com as más. Somente quando as pessoas carecentes e enfraquecidas chegam até aqui é que percebem a terrível tarefa diante delas, e este é o porquê de tantos permanecerem por tanto tempo numa condição de desesperança e desespero. Quando estão a salvo sobre a ponte, eles são recebidos por esses nas encostas onde a grama e as árvores crescem, e ficam estupefatos pelo prazer, em vez de se prepararem gradualmente. Pois ainda não estão acostumados ao amor e sua doçura, depois das experiências adversas lá embaixo. Eu disse que esta ponte se assentava nas alturas, falava comparativamente. O local da chegada é mais alto comparando com as regiões de escuridão lá embaixo. Mas, de fato, é região baixa, o plano mais baixo sem dúvida, da região celeste. Você está pensando na garganta profunda, ou precipício, descritos na parábola. Está quase de acordo com o que lhe descrevi, e você já teve essa explanação em outro local. Também é razão pela qual estes que chegam fazem isso, em vez de atingirem este lado por viagem aérea, ou voo, como talvez você chamaria, é porque eles não são capazes de completar a jornada desta forma por causa de sua fraca espiritualidade. Se eles tentassem isso, cairiam no vale escuro, perdendo então seu caminho. Não fui longe nestas regiões escuras, mas fiz uma pequena parte do percurso, e a miséria que vi foi mais que suficiente por bastante tempo. Quando eu progredir no atual trabalho, e tiver por algum tempo ajudado estas pobres almas lá do ponto avantajado daquela casa, e tiver permissão, e provavelmente terei, irei mais adiante entre eles. Mas não é para agora. Uma coisa mais eu posso dizer, já que por agora devemos parar. Quando eles surgem e chegam até a outra extremidade da ponte, devo dizer-lhe que o barulho que é ouvido, vindo por detrás deles, é horrível, e fagulhas vermelhas incandescentes são vistas. O que causa isso, não sou capaz de explicar claramente, mas nos dizem que os gritos, uivos e lamentações, e também as fagulhas, são enviadas por aqueles que ficaram para trás, que ficam enraivecidos por sua impotência de recapturar o fugitivo, ou de retê-lo em sua fuga, porque o mal é sempre impotente diante do bem, mesmo que o bem seja bem pequeno ao final das contas. Mas não devo continuar mais por agora, e o que estou dizendo agora não é o que vi pessoalmente, mas ouvi dizer, que quer dizer, foi dado a você de segunda mão, mas é verdadeiro, apesar de tudo. Boa noite, meu querido filho, e possa o Pai de todos cobrir com sua luz e paz a você e os seus. Possa você ver luz na sua luz, e o brilho daquela luz seja de uma aurora de paz. Sábado, 27 de setembro de 1913. Eu pediria aos meus amigos para que tentassem impressionar-me mais vividamente. Quase não é necessário que tenhamos o cuidado de impressioná-lo mais vividamente do que já fizemos, pois direcionamos as mensagens da forma como as desejamos para ajudá-lo a conceber alguma coisa de nossas vidas, das condições que por aqui prevalecem. Apenas acrescentaríamos algo que precisa estar bem claro a você, é que quando chegamos até aqui, não estamos em nosso elemento próprio,
mas num elemento que é natural a você e Bruma para nós, e através dela temos que trabalhar o melhor que podemos. Vocês podem me ver enquanto estou aqui sentado escrevendo. Realmente vemos você, mas com olhos diferentes dos seus. Nossos olhos não estão acostumados ao efeito da luz que vocês têm na Terra. Nossa luz é de um tipo diferente, uma espécie de elemento interpenetrante pelo qual somos capazes de discernir o mais íntimo de sua mente, e é por ela que conversamos, com você mesmo, e não, é claro, com os seus ouvidos exteriores. Por isso é você mesmo que vemos, e não seu corpo material, o qual é apenas uma vestimenta envolvente. Quando tocamos, entretanto, você não sente o toque fisicamente, mas espiritualmente, e se deseja aprender nosso toque, terá que mantê-lo na mente e olhar mais profundamente que o corpo e o cérebro mecânico dele. Você gostaria de saber algo mais sobre a forma que trabalhamos aqui e as condições em que usamos nossa vida? Não são todos os que vêm para cá que podem entender uma das verdades elementares que é necessário assimilar para se progredir, que Deus não é mais visível aqui do que na vida terrena. Esperam encontrá-lo pessoalmente, e ficam muito desapontados quando lhes contam que esta é uma ideia errônea sobre a forma com que ele age sobre nós. A vida e a beleza dele são quase aparentes na Terra para aqueles que conseguem olhar mais profundo que a aparência externa. Assim é aqui também, com essa modificação, a vida aqui é o mais tangível, e mais fácil de ser percebida e usada por aqueles que estudam sua natureza, e em tudo em torno de nós ela palpita, e nós, estando num estado mais sensível, podemos senti-la mais que quando estivemos na vida da Terra. Ainda mais, tendo dito isso de forma genérica, é verdadeiro dizer que, de vez em quando, manifestações da presença divina nos são dadas, quando por algum propósito em particular se faz necessário, e uma dessas, passo a contar-lhe agora. Fomos chamados a uma parte desta região onde muitas pessoas deveriam estar reunidas, de diferentes credos, crenças e localidades. Quando chegamos, vimos que um grupo de espíritos missionários havia retornado de seu período de compromissos numa região fronteiriça da esfera terrestre, onde estiveram trabalhando com almas recém-chegadas que não percebiam que haviam atravessado a linha demarcatória entre a Terra e o mundo espiritual. Muitos eram luminosos, mas foram trazidos ao local para que se encontrassem conosco numa ação de graças, antes de seguirem aos seus próprios planos. Eram de idade variada, já que os velhos não haviam progredido ainda para tornarem-se jovens e vigorosos novamente, os jovens não haviam atingido a idade plena. Todos estavam reunidos com muita expectativa, e, conforme os grupos destes novos companheiros nesta vida chegavam uns após outros, eles observavam maravilhados suas faces e as diferentes cores de roupagens usadas pelas várias ordens e hierarquias. Aos poucos, ficamos todos reunidos e então ouvimos um acorde de música que pareceu nos invadir a todos, unindo toda esta multidão em uma só grande família. Então vimos uma grande cruz de luz aparecer. Parecia estar apoiada na encosta da grande montanha que delineava a planície e, enquanto a observávamos, ela começou a se desmanchar em centelhas de luz brilhante, e em pouco tempo percebemos que era uma enorme falange de anjos de uma esfera mais alta que ficou ali, formando uma cruz perto da montanha. Tudo em torno deles cintilava em dourado, e podíamos sentir, mesmo à distância, suas cálidas emanações amorosas. Gradualmente eles foram ficando mais nítidos para nossa visão, conforme tornaram-se mais presentes neste ambiente inferior ao deles, e então vimos, parado na parte onde está o cruzamento dos dois braços da cruz, um ser maior. Parecia que instintivamente todos sabíamos que era ele. Era uma manifestação do Cristo naquilo que conhecem como forma presente. Ele ficou ali, silencioso e estático, por algum tempo, e então levantou sua mão direita ao alto, e vimos uma coluna de luz descer e ficar ali enquanto ele ali a mantinha. A coluna era um caminho, e nele vimos outra falange descendo e, quando chegaram até o braço levantado, ali pararam e ficaram silentes com suas mãos cruzadas que sobre o peito e cabeças inclinadas. Então a mão moveu-se até que tivesse rodeado tudo até embaixo, os dedos apontando a planície,
E vimos a coluna estender-se em nossa direção a meia altura, até que ligou o espaço entre a montanha e a planície, e a extremidade dela ficou sobre a multidão agrupada ali. Ao longo desta coluna caminhou a falange que se tornara visível por último, e pairaram sobre nós. Abriram seus braços então, e todos vagarosamente voltaram-se em direção à montanha, e suavemente ouvimos